responder bem uma questão dissertativa de vestibular segunda fase. E aí, antes da gente entrar nesse assunto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para responder qualquer questão bem, você deve primeiramente ler o texto. Nada cai do céu. No pain, no gain, people. Então, eu tenho que ler, eu tenho que me dedicar ao texto. Para eu chegar nessa fase, numa prova, seja ela de vestibular, que a gente está focado aqui na segunda fase, mas seja um Enem, que eu tenho que colocar o xizinho no lugar certo, uma prova de concurso público, um processo seletivo para uma vaga de emprego, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que ler, eu tenho que tentar. E quando falamos de uma língua estrangeira, as técnicas de leitura são uma grande aliada. Quem acompanha a gente, quem não acompanha também, é só ir lá no nosso canal. A gente está aqui no YouTube, a gente está no Insta e no Face com Além do Verbo To Be. As 2 primeiras lives desse nosso projeto, elas falaram da importância da técnica de leitura, de saber ler, saber se dedicar, não só apenas para as questões de inglês, mas também para as questões das áreas de humanas. Elas ajudam e muito. As técnicas de leitura, elas são aprendidas em aulas de inglês instrumental, geralmente, e é um recurso muito utilizado por estudantes universitários, mestrandos e doutorandos. Então, vale relembrar o que são essas técnicas de leitura se você nunca ouviu falar nelas na escola ou em algum curso. As reading techniques são técnicas que nos ajudam a buscar informação, a traduzir o texto e conseguir escrever corretamente, a pôr o xizinho no lugar certo, a conseguir desenrolar uma resposta a partir de uma informação. Então, olha lá. First step. Qual é o primeiro passo para você conseguir aplicar essas técnicas de leitura? Você vê se tem title, se tem título e já analisa. Já teve questão no Enem que a resposta estava no título, era um texto de 3 parágrafos e a resposta estava no título. É uma questão da J.K. Rowling, a escritora, famosa escritora da série Harry Potter. Images, vê se tem imagem. Nem sempre tem imagem, mas se tiver, a linguagem não verbal ajuda muito. E cognate words, a gente vai ter uma aula aqui também sobre palavras cognatas. Elas são aquelas palavras que parecem com o português e realmente têm o mesmo significado, como por exemplo important, importante. Depois que você fez isso, seu cérebro já começou a trabalhar. Então, você vai fazer um brainstorm. Brainstorm é uma tempestade de ideias. Brain significa cérebro e storm, chuva, né? Não vai cair cérebro do céu, mas o seu cérebro vai começar a ferver. Você começa a pensar, a trazer o que você sabe sobre aquele assunto. Então, o assunto é sobre urso polar, uma coisa bem bobinha, tá? Urso polar, o que eu sei, pode falar sobre habitat, pode falar sobre como é a alimentação, pode falar tá em extinção, não tá, virou notícia, aconteceu alguma coisa com esse animal, então o seu subconsciente está trabalhando e você não está nem percebendo. Depois disso, que esse brainstorm vai rolando, enquanto você faz toda essa análise do título, imagem, cognatas, o que acontece? Você think about it again, você pensa sobre isso novamente. O ato de estar em constante reflexão ajuda muito na hora de colocar o xizinho no lugar certo, conseguir entender e escrever uma boa dissertativa. E a partir de então, let's start. Nós temos 2 técnicas muito importantes para poder começarmos, que vai levar a gente para o caminho certo. Primeira técnica, skimming. Skimming, quick reading to get the general idea. É uma leitura rápida para você chegar à ideia geral. Essa leitura rápida ela é feita de maneira silenciosa. Só você vai ouvir, só aqui dentro da sua mente que vai ouvir. Essa leitura, ela não precisa vir carregada de preconceito. Não tem problema se tá lendo errado, se a pronúncia dentro da sua mente parece não estar boa. O alfabeto em inglês e em português, ele é o mesmo. Então, é possível ler. Fora as palavras cognatas. E, além disso, vivemos num país que está inserido no mundo globalizado. Dessa maneira, tem inglês. Tem inglês na sua casa, tem inglês, você tem o celular, você usa termos em inglês, redes sociais, no trabalho, na escola, o inglês está no mundo, tá bom? Então, todo mundo sabe um pouquinho de inglês, mais as cognatas e mais as técnicas de leitura tornam possível conseguir acertar as questões de inglês em provas.
certo? Faço aquela leitura rápida, de cabo a rabo, para ter a ideia geral, para eu saber do que tá falando aquele texto. É isso mesmo que eu entendi no título? É isso mesmo que a imagem está me representando? Bom? Então, skimming é como se fosse, skimming vem de desnatar. Então, imagina, você tem aquele leite com a nata. Quando você tira aquela nata, você só tá, ó, tirando, vendo a superfície, tirando essa parte de cima. É bem superficial. Mas cuidado, que o pior empecilho para um bom skimming é quando a gente está lendo, a gente ficar se julgando e ficar parando. Tenta ler com fluidez. Tenta achar que você é o fluente da língua e vai até o final. A segunda técnica, muito importante, é uma técnica de busca de resposta. Ela chama scanning. Tanto que eu coloquei o desenho aí, a foto de um scanner. O scanner, quem já escaneou algum documento, ele faz esse processo. Você coloca a folha e ele vai com uma luz e um barulhinho e volta. Ele vai por partes, né? O scanning é isso. Quando eu pego a resposta, quando eu quero achar a resposta, acertar, pegar a resposta correta, o que acontece? Eu vou por partes. Então, eu tenho um texto sobre o urso polar e a pergunta bem simples, novamente, é qual é a cor desse urso polar? E aí, eu vou só buscando cor, procuro a palavra bear, né? E aí eu vou indo até achar a resposta. Então, enquanto skimming é uma leitura total, scanning é uma leitura por etapas. É uma leitura seletiva. Você vai essa minha primeira etapa é achar a cor do urso. A segunda etapa é descobrir o que ele come. Então, eu busco, eu tenho uma leitura por partes, uma leitura seletiva daquilo que eu preciso. Só para a gente finalizar aqui, as duas técnicas mais importantes na hora de dar uma leitura e interpretação de texto em questões de inglês são as seguintes: skimming e scanning. E elas levam a reading, a leitura. Então, quando eu faço aquela leitura rápida e depois eu venho buscando a informação que eu necessito, eu estou aplicando as técnicas de leitura. Tem muita gente que gosta em ler o enunciado e as alternativas antes de ler o texto. Funciona. Você precisa fazer testes, fazer simulados para você se descobrir que tipo de realizador de prova eu sou. Eu sou o tipo que gosta de ler o texto, depois o enunciado e depois as alternativas e volto buscando, ou eu sou o tipo que gosto do enunciado, das alternativas, vou pro texto e já ponho a minha resposta no lugar certo. Então não se esqueça, todos nós sabemos um pouco de inglês. Ponto 2, existem as maravilhosas palavras cognatas. Existem as falsas cognatas que nós vamos falar também, mas as cognatas estão em peso muito maior na língua. E existem essas duas técnicas de leitura que você não precisa falar para você mesmo, agora eu vou fazer o skimming, agora eu vou fazer o scanning. Claro que não, mas eu vou ler tudo. Eu vou buscar a resposta. A prova é sua, o texto é seu. Você risca, rabisca, grifa, faz o que você quiser. Tudo bem? Espero que as técnicas tenham ficado claras. Qualquer dúvida, manda um recadinho para mim que eu vou ficar muito feliz em responder. Segue a gente tá aqui no canal do YouTube. Dá um curtir se você gostou, se inscreve no nosso canal e a gente também tá no Insta e no Facebook. É só procurar aqui embaixo que você vai achar o endereço. Muito obrigada, bye bye, see you!